Olá, você está assistindo o programa Isto é Só o Começo. E eu quero lhe agradecer pelo privilégio de estar junto com você nesses próximos minutos. Creio que sua vida vai ser profundamente impactada, tá certo? Vai ser muito, muito especial. Daqui um pouco, estamos juntos. Semana passada, nós iniciamos uma série muito forte e poderosa sobre como ganhar respostas de oração. Você sabia que Deus quer que você aprenda como orar e ganhar resultados de verdade? É muito forte como orar e ganhar respostas. A palavra de Deus nos ensina vários segredos. Sábado passado nós iniciamos essa série, então você ainda está no comecinho dessa série, vai ser muito, muito precioso. Eu estou olhando com muita expectativa essas próximas semanas, juntos, eu e você, aprofundando na palavra de Deus, 7 passos para ganhar respostas de oração. Então, se alguma falha, não foi minha, aliás, não foi de Deus, foi minha. Foi minha, não foi da parte de Deus. Se alguma coisa não deu certo, culpado não é Deus. Culpado sou eu. Ou não é o jeito de orar, alguma coisa. Não sei, mas não vou culpar Deus. Aí ela estava prestando atenção. Eu falei, por exemplo, vamos analisar a sua oração. Vamos ver se você, por que você orou e não ganhou resposta. Isso é importante. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma coisa que funciona. Da palavra de Deus mesmo, que manda a gente orar para ganhar resultados. E você orou e não ganhou resultados. Eu te dou razão de ficar frustrada. Mas, em vez de culpar a Deus, você deve buscar a Deus para ver aonde foi que você pode ter orado. Para a próxima vez você vai poder orar e ganhar resultados. É lá, legal. Falei, tá bem, vamos analisar. Qual é a primeira pergunta que eu faço quando eu analiso uma oração que não funcionou? Primeira pergunta que eu sempre faço. Quais foram os versículos da Bíblia, as escrituras, que você baseou a sua oração? Sempre a minha primeira pergunta. Quando eu vou analisar uma oração minha ou de outra pessoa que não funcionou, eu sempre pergunto isso. Quais foram as escrituras que sustentam o seu pedido? É óbvio, para mim, isso é tão abecedário na oração. Eu nunca nem vou pedir nada de Deus se eu não tiver aqui, base. Tem que ter base na palavra. Na nossa lista de oração, que eu e minha esposa oramos toda noite junto, depois de cada pedido, tem a base bíblica. A base bíblica, os versículos bíblicos. É o básico, isso é o mais importante. Mas eu entendo que nem todo mundo sabe, e eu também não sabia disso. Eu aprendi isso com outros homens de Deus também, que é importante ter sustento nas escrituras. Então, quando eu perguntei para ela, tá bem, vamos analisar a sua oração. Primeira pergunta, quais foram os versículos da Bíblia que a irmã estava colocando para poder receber essa resposta de oração, de ter um parto normal? Ela falou, tem que ter isso, Eu falei, irmã, então nós já encontramos aqui, olha só. Lá na primeira pergunta, já encontramos por que a irmã não recebeu a resposta de oração. Olha só, você sabia, irmãos, que tem promessas sobre tendo parto normal e tendo parto totalmente bom e com a criança nascendo sadia e tudo? Tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia. Agora, uma vez que você acha essas promessas, aí você diz assim, peraí, não entendo isso. No Velho Testamento, você diz que as leis do Velho Testamento não aplicam mais para nós, né? Não tem que guardar o sábado, não come mais carne, pode comer agora carne de porco, porque no Velho Testamento não podia trabalhar no sábado, não podia comer carne de porco, o que mais? Não podia comer carne e queijo juntos. Lá foi meu McDonald's. Não podia comer carne. Uma vez, seriamente, eu fui comer no McDonald's com um pastor, e ele foi e tirou o queijo, estava tirando o queijo do sanduíche. Eu falei assim, o senhor não gosta de queijo? Ele falou, não, eu gosto, é só porque a Bíblia proíbe, né, comer carne e queijo junto.
O cara estava no Velho Testamento ainda, coitado. O Velho Testamento proibia o homem de cortar as barbas, a parte da barba. Meu Deus, e eu que não tenho barba quase. E o Velho Testamento proíbe você de usar 2 tipos de tecido juntos. Então, se for para obedecer uma coisa, tem que obedecer toda a lei. Mas veja bem, a Bíblia fala, aí as pessoas falam assim, não, então vocês não obedecem, nós não obedecemos a lei do Velho Testamento. E por que as promessas são para nós e não os mandamentos? Sabe por quê? Porque nós temos que entender o que quer dizer a palavra testamento. O testamento é aliança ou contrato. Então o Velho Testamento é o velho contrato que Deus tinha com os homens. O Novo Testamento é o novo contrato que Deus tem com os homens. Então, o Novo Testamento, o novo contrato, ele fala das cláusulas do Velho que ainda aplicam e das cláusulas que não aplicam. Então, tudo que você lê no Velho Testamento, você tem que ler pela ótica do Novo Testamento. E olha o que o Novo Testamento diz sobre as promessas, tanto do Velho como do Novo Testamento. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ele está dizendo que todas as promessas de Gênesis a Apocalipse, todas as promessas, se você tiver em Cristo, se você entregou a vida a Jesus, elas pertencem a você. Uau! Amém? Então olha como Deus é bom. Ele falou, não, aquele monte de mandamentos você não tem que fazer do Velho Testamento, mas as promessas todas são suas. Uau, que coisa forte. Agora, os mandamentos que foram repetidos no Novo Testamento, aí claro, eles ainda aplicam a nós, mas somente aqueles que foram repetidos no Novo Testamento. Que coisa fenomenal. Olha que mais. Talvez você fale, tudo bem, eu tenho uma promessa, mas se é uma promessa, Deus não vai cumprir? Ah, ele vai cumprir se. Olha esse outro versículo, Hebreus 6:12. Para que não vos torneis indolentes. Essa palavra indolente é uma palavra erudita que quer dizer preguiçosos, espiritualmente preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, só porque Deus prometeu algo, não quer dizer que ela vai acontecer. É minha responsabilidade e sua de liberarmos a fé para tomarmos posse dessas promessas. Tá certo? Como que eu libero a fé para tomar posse dessas promessas? Em oração. É em oração que eu e você liberamos a fé para tomarmos posse dessas promessas. Tá certo? Agora, eu poderia te dar tantas experiências, minhas mesmo, com isso. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava até viajando e eu comecei a ter umas dores tão excruciantes, quase nunca tive tantas dores assim no meu abdômen em minha vida. Foi horrível, horrível. E eu lembro que eu estava no começo da viagem e eu fui fortemente tentado cancelar a viagem. Aí eu falei, peraí, ou a Bíblia é verdade ou não é. E a Bíblia fala que Jesus já levou minhas enfermidades, minhas dores. Eu vou orar aqui, eu vou receber minha cura. Então eu orei, liberei minha fé e em cima da palavra de Deus em Isaías 53, 4 e 5, que fala que Jesus já levou minhas enfermidades e que pelas suas chagas eu fui curado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, também fala, pelas suas chagas eu fui curado. Então eu tomei posse daquilo naquele momento. Eu falei, eu recebo, eu peço, eu coloquei em prática esses princípios que eu vou estar ensinando vocês esse mês. Coloquei em prática, eu orei, recebi minha cura. Eu falei, nós vamos viajar. E nós fomos viajar. E a dor parece que só aumentou, mas a fé, ela crê na palavra acima das circunstâncias. Parece que Deus não tinha respondido a oração, mas ele não fala que é só pela fé e pela longanimidade. Longanimidade vem de duas palavras, longo, ânimo, mantendo o ânimo longo, mantendo a fé ligada. E eu fiquei crendo, eu falei, eu estou curado, a Bíblia que promete, eu estou baseado na palavra, a palavra não mente, eu estou curado. Foi interessante, de tanto ficar
concentrando na cura, na promessa da palavra, tomando posse e perseverando. Eu até inventei uma música pequena, porque eu estava em dor, e eu lembro que eu comecei a cantar. Estou curado pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, pela morte lá na cruz. Estou curado. E eu fui cantando isso, fiquei cantando. Não passou-se muitas horas, a dor sumiu, foi embora, nunca mais voltou. Então continuou curado para a glória de Jesus, amém? Então, pela fé e pela unidade, não é fácil às vezes, mas foi muito melhor do que eu ir para o hospital, ficar muitos dias, etc. Então, realmente é muito gostoso. Olha só que Josué 1,8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por favor, diga em voz alta: bem-sucedido. Essa prosperidade e esse sucesso, ele promete para quem medita na palavra de Deus dia e noite. Uma vez que você encontra aquelas promessas, eu até sugiro, antes de você fazer sua petição oficial diante de Deus, ache as promessas, coloque elas no caderno, ou digite dentro do seu iPad, todas as promessas das quais você vai fazer essa petição oficial diante de Deus. Encontre a base bíblica e medite muito nessas escrituras, antes de você orar. Claro, quando é uma oração de emergências, você vai orar logo, não espera. Mas quando você pode preparar bem o seu pedido antes, pega as escrituras, pega a base da palavra e medite nessas escrituras. Medite nessas escrituras. Eu lembro uma vez que eu ainda era solteiro e eu estava em casa dormindo e minha mãe estava no outro quarto. E eu acordei durante a noite com uma dor de ouvido. Foi a dor que me acordou. Andréia sabe que no começo do nosso casamento eu ainda estava com muitas dores de ouvido e depois eu fui aplicando fé e aprendi algumas técnicas também, e nunca mais tenho tido dor de ouvido. Mas eu acordei com essa dor horrível. E eram mais ou menos umas 3 horas da manhã. Pensei, não quero acordar ninguém, não posso acordar ninguém. Mas não sabia onde tinha remédio. Eu queria tanto acordar minha mãe, apesar de já ser mais, eu já tinha talvez uns 28 anos de idade, mas eu vou acordar a mamãe. Não vou acordar minha mãe, eu preciso ficar curado disso, esse negócio ou funciona ou não funciona, esse negócio de fé e palavra tem que funcionar. Eu falei, pai, eu vou meditar na tua palavra aqui. Eu lembro que eu sentei na sala, nem liguei a luz da sala, porque eu podia ver um pouco, estava meio iluminado com as luzes de fora, e eu sentei dentro da sala, numa cadeira, conforto, e eu falei, e o ouvido doendo. Falei, eu vou tomar posse da palavra aqui, pai. Eu estou crendo a tua palavra. E eu já conhecia muitos versículos de cura decorado, por isso que eu não tive que ligar luz nenhuma, E eu fui meditando. E eu peguei um versículo e eu meditava. Por exemplo, esse mesmo de Isaías 53. Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas chagas eu fui curado. Eu meditava. Eu fiquei saboreando aquele versículo. Eu lembro que quando eu meditava, de repente eu senti um negócio fazer assim. Tum! Mas um barulho literal aqui dentro do meu ouvido. Tum! E uau, a dor diminuiu 30%. Ou 20%. E eu, uau! Aí eu peguei outro versículo que eu sabia, Vamos supor, Mateus 8,17, outros versículos de cura. E eu ficava meditando. E aí, de repente, outra, foi uma coisa muito milagrosa, eu nunca vou esquecer. Aí foi diminuindo, cada versículo que eu meditava, a dor foi diminuindo, até que acabou por completo a dor. Nenhuma outra dor. E voltei a dormir até de manhã, sem nenhuma dor de ouvido. E acordei também sem nenhuma dor de ouvido, para a glória de Jesus. Então, quando a gente medita nas promessas, tome posse das promessas, realmente funciona para a glória de Jesus. Antes de eu concluir aqui, eu quero
só enfatizar. O que você poderá fazer essa semana? Busca Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer me dar? Eu quero te desafiar a orar orações grandes. E aí encontra os versículos. A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas. Se você quer achar alguma promessa e não sabe achar aquela promessa, está pedindo, vamos supor, uma bênção financeira, uma bênção de cura, pode me perguntar uma pergunta para outros aqui, eu posso te dar muitos textos da palavra, de promessas. Pode nos procurar, nós estamos aí junto para te ajudar na oração. Agora deixa eu te falar uma coisa, escuta bem. Não peça coisas pequenas, não. Peça coisas grandes de Deus. Deus quer te dar coisas muito poderosas. Deus quer responder suas orações. Olha, comece já essa semana buscando a Deus o que você quer. Talvez você nem vai fazer o pedido ainda, mas vai encontrando os versículos da Bíblia. Nós vamos te ajudar com outros versículos, outras promessas. E aí você vai colocar esses 7 passos em prática. Você vai ver que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Olha, orações ousadas. Eu ouvi falar isso é uma história verdadeira. Essa senhora era a avó de 4 crianças, que ela ficou criando essas 4 crianças, porque a mãe das 4 crianças, infelizmente, teve algum problema, e 3 dessas crianças eram muito pequeninhas, estavam em escola particular, caríssima. Ela não falou assim, Deus, eu vou colocar a escola pública, e eu estou pedindo que o Senhor faça alguma forma de eu aguentar. Que ela não fez uma oração pequena, não. Sabe o que essa avó fez? Olha a ousadia dela, eu gostei tanto. Que vovó está de parabéns. Ela falou assim, Deus, não quero que essas crianças saiam da escola particular. Elas vão ficar na escola particular. E eu estou pedindo para o Senhor providenciar essa escola todinha para elas. Em nome de Jesus. E ela pegou as promessas e aplicou fé. Colocou esses 7 passos. Ela crendo. Só que ela sabia que tinha uma dívida lá. Ela arranjou um dinheirinho. Ela tinha recebido uma notícia que ela tinha uma dívida lá para pagar uma das escolas das crianças. Ela foi lá. Olha, eu vim pagar a escola da criança tal e tal. Aí a secretária que estava anotando falou assim, não, aqui não está registrado nenhuma dívida. Não, mas eu recebi uma notificação na minha casa pelo correio. A senhora falou, pegou o monitor do computador e virou para ela poder ver. Olha o que está escrito aqui. Está escrito que não só essa criança que se ia pagar a dívida, está tudo pago, mas que todas as 3 crianças estão pagos não só para o resto desse ano, mas para todos os anos do ensino fundamental, a todos os 8 anos. Está tudo pago, adiantado, já está tudo pago para todas as 3 crianças. Olha só, porque ela teve a ousadia de pedir grande. Eu quero te desafiar, tem ousadia de pedir grande. Tem ousadia de pedir grande. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 4,16. Assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Essa palavra, com toda a confiança, no grego é com toda a coragem. Com toda a confiança e coragem. Vai com coragem, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus quer que você faça orações ousadas. Eu e o pastor Isaías e alguns outros irmãos, nós estávamos lá na Nigéria. Foi muito legal, né, Isaías? Lá na Nigéria, mostra umas fotos aí, Erson, da Nigéria aí, dá para mostrar? Olha, é um prédio, mostra outros aí. Esse prédio, olha só. Ele naquela época era 2 quilômetros de comprimento, né? E 1 quilômetro de largura, né? E lá nós estávamos ouvindo o hino Akadeboi. Não sei se você tem o hino Akadeboi. Aí esse homem de Deus aí, que é o líder espiritual desse movimento. Nigéria é um dos países mais pobres do mundo, mas esse homem é tão abençoado. E eles não fazem aqueles grandes apelos de oferta, não. Mas Deus prospera, Deus dá tudo de bom. Deus abençoa e prospera esse ministério tão grande, que o presidente, só para você ter uma ideia, o presidente da Nigéria, ele mesmo nos contou essa história, lá batendo papo com ele. Ele já pregou na nossa igreja em Fortaleza, por sinal. Ele falou que o presidente da Nigéria ligou para ele e falou assim, pastor, o governo, no trabalho com as crianças que o governo tem, de assistência social, está precisando de ajuda de novo. Será que sua igreja podia ajudar de novo, pastor?
Ele falou, claro, senhor presidente, vou mandar mais $1 milhão lá para o senhor agora mesmo. Desse jeito, essa igreja é tão próspera, tão abençoada, tão abençoada. E ele estava nos pregando, eu e o Isaías fomos tão desafiados, ele falou assim, que Deus falou para ele, quando você faz pedido pequeno, meu filho, você está me desonrando. Você está me desonrando, porque você está agindo como se eu fosse um Deus tão fraco, tão pequeno. Ele falou, eu quero que você faça orações ousadas, orações grandes. E aí lá, né, eu estava na Nigéria, minha fé foi lá para as alturas, no meio daqueles africanos. Minha fé foi lá em cima. E eu estava lembrando que eu tinha um carro popular, 1.0, e eu ia comprar outro carro popular, porque a Priscila estava pegando carteira e ela ia poder nos ajudar a levar nossos filhos para a escola, que era muito longe, né, lá. Então, eu ia comprar um outro carro popular parcelado, que eu não tinha para comprar à vista carro popular. Parcelado que eu ia comprar. Mas lá na Nigéria, minha fé foi para as alturas. Eu falei, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Oração ousada. Ele falou, que tipo de carro você quer, meu filho? Eu falei, rapaz, pra ser bem honesto, eu gostaria de uma SW4, Toyota, Hilux, top, tudo, completa. Ele falou, tudo bem, pode pedir. E eu liberei minha fé em cima das promessas, orei, eu já comecei a falar para o Isaías, não foi, Isaías? Eu falei para ele, já estou vendo minha SW4, cara, já estou vendo. Não foi? Eu falei para você lá. Voltei para o Brasil, fora daquela atmosfera de fé, e eu esqueci daquela fé. E eu estava numa manhã lá, poucos dias depois que eu estava no Brasil, estava tirando tempo com Deus lá no quarto, e eu vi a Priscila saindo do nosso carro, acho que para apanhar os filhos. Eu pensei, rapaz, é mesmo, tem que comprar outro carro, 1.0, parcelado, tem que até procurar um carro 1.0. Aí o Espírito Santo, Eibe, sim, Espírito Santo, você não está lembrado, rapaz? Eu já te dei uma SW4 pela fé, já está, é uma realidade. Lembra lá da Nigéria? É mesmo, Senhor, me perdoe. Cancela o negócio de 1.0, parcelado. Senhor, eu lembro que eu fiz essa oração. Olha a ousadia, olha a loucura, gente. Olha a loucura. Eu falei assim, Senhor, eu peço uma SW4 completa, top da linha e toda paga. Não quero pagar parcela nenhuma. Toda paga já. Em nome de Jesus, amém. Está selado no mundo espiritual, é minha. Nunca mais vou duvidar, vou ficar te agradecendo. Eu lembro que eu fiz isso. Que loucura. Gente, agora é o mais espantoso. Isso realmente aconteceu. Menos do que 2 horas depois dessa oração, menos do que 2 horas, eu recebi um telefonema de um pastor de uma outra cidade. Ele falou, pastor Eibe, era para ser surpresa, mas a gente quer saber que cor que você quer. Eu falei, cor de quê? Ele falou o seguinte, nós pastores da Igreja Batista lá de São José dos Campos, de Curitiba, de igrejas espalhadas pelo Brasil, muitos pastores estamos se unindo e nós estamos comprando uma SW4 0, toda pago, completa, top, mas a gente não sabe qual cor que você quer. Falei, eu quero prata, aleluia. Meu irmão, não vai falar para mim que a fé não funciona. Foi menos do que 2 horas depois que eu tinha orado. Deus quer te dar do bom e do melhor. Ele te ama. Sabe, Jesus estava caminhando e o Bartimeu, que era cego, falou, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus falou, o que queres que eu te faça? Bartimeu não falou, Senhor, uma nova bengala para poder. Não fez uma oração pequena. Senhor, um guia para me ajudar. Não fez uma oração pequena. Senhor, eu quero ver. Jesus falou assim, que a tua fé te curou. A tua fé. Sabe o que hoje ele fala? Ele está perguntando para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É o que ele pergunta para você. Peça ousadamente. Fique em pé, por favor. Vem aí, Empower, a Convenção da Paz 2018, de 21 a 23 de setembro, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Uma convenção que vai lhe empoderar para fazer discípulos das nações e implantar o reino de Deus. Preletores, Greg Tundrop e Charlie Elliott, dos Estados Unidos. Paulo Jeffrey, pastor Abe Uber e pastor Paulo Mazzoni. Acesse o site e faça a sua inscrição, pazempower.com.
Existe um homem na Bíblia pelo nome de Ur. Ur foi aquele outro homem que juntamente com Arão estavam segurando os braços de Moisés quando Josué estava lutando, e enquanto os braços estavam erguidos, a guerra era vencida. Quando os braços caíam, a guerra começava a ser perdida. Então, o Ur pegou num dos braços de Moisés, o Arão pegou no outro braço, colocaram Moisés sentado na pedra e ficaram segurando os braços dele, e assim a batalha foi vencida. Isso simboliza as pessoas que Deus usa. Deus não usa somente os grandes Moisés da vida. Deus usa o Arão, Deus usa o Ur para ajudar, apoiar o ministério para que a batalha espiritual seja vencida. Agora, o Moisés todo mundo já ouviu falar. O Arão também, quem conhece a Bíblia, já ouviu falar do grande sumo sacerdote Arão, que era irmão de Moisés. Mas o Ur, quem era o Ur? Interessante que o Ur simboliza as pessoas que muitas vezes estão trabalhando para Deus no anonimato. São grandes heróis, sem nome, entre aspas, sem rosto, entre aspas, porque ninguém conhece quem é o Ur. Diz a tradição judaica que o Ur foi tão precioso que quando Moisés subiu o monte e eles realmente estavam querendo fazer aquele bezerro de ouro que eles começaram a adorar, e Arão apoiou, que o Ur foi contra. O Ur foi totalmente contra aquela idolatria, e por isso que mataram o Ur. O Ur simboliza aqueles cristãos valentes que seguem a Deus fielmente, mesmo sem ninguém lembrar do nome deles. Aqueles voluntários que trabalham ajudando a cuidar das crianças durante o ministério, dos kids, os que ficam lá no estacionamento ajudando a estacionar os carros, os que ficam recepcionando as pessoas. Talvez ninguém vai lembrar do nome deles, mas Deus está vendo. Eles são grandes, grandes heróis. É a geração Ur. Você sabia que Deus usou o neto de Ur para fazer a Arca da Aliança, que no Velho Testamento era o móvel mais importante da história, porque é lá que Deus concentrava a manifestação da sua presença. A Arca da Aliança foi feito pelo neto de Ur. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai honrar esses voluntários que dão a sua vida por amor à sua obra. Eu lhe convido, venha para a geração Ur. A gente sonhava muito em trabalhar junto com os jovens ao redor do Brasil. Quando você tem essa motivação, que a sua motivação é tão boa que você quer ganhar todo mundo para Jesus com o seu testemunho, você quer usar o seu testemunho para atrair muita gente para Jesus, aí Deus assina embaixo: You're going to stop being pushed around from this day forward. In the name of Jesus, I ordain each and every one of you a mighty man of David. Uma nova geração de pastores que vão ser conhecidos como aqueles que estão fazendo bem para a sociedade e se importam em discipular uma cidade e não só crescer uma igreja. This is your day. This is your moment. Anybody else? Cara, não seria legal a gente unir forças com a juventude das igrejas do Brasil e do mundo todo? É impressionante, né? Como a palavra de Deus transforma a vida da gente, transforma a nossa família, transforma nosso ambiente. Eu creio que você já está começando a colocar em prática esses princípios da oração para ganhar resultados. Mas eu tenho certeza também que a sua vida, a sua família vai começar a receber tantos benefícios da oração, que vai ser um verdadeiro divisor de águas para agora e para frente, em Cristo Jesus. Sábado que vem estamos de volta com você, e não esqueça, isto é só o começo.